Olá! Hoje nós vamos falar sobre intertextualidade. Essa palavra é enorme, mas quer dizer muita coisa. O que é ser intertextual? O que é a intertextualidade? A intertextualidade nada mais é que o diálogo, a conversa entre outros textos em um texto que eu esteja escrevendo. Quando você escreve o texto do Enem, na verdade, a maioria dos textos, eles não são puros. Se eu escrevo um texto dissertativo, por exemplo, eu preciso, nesse texto dissertativo, provar o meu pensamento, a minha ideia, aquilo que eu estou defendendo. E para provar, eu faço o quê? Eu uso citações, faço alusões a períodos históricos, eu coloco no meu texto outros textos. Então, quando eu faço isso, eu estou lançando mão desse recurso que é a intertextualidade. Ou seja, é você usar outros textos para poder enriquecer o seu texto. Há vários tipos de intertextualidade, mas nós vamos falar aqui apenas de alguns. Existe a paráfrase e a paródia. São intertextualidades parecidas, mas elas não são iguais. Até porque a paráfrase ela é mais conservadora. Isso você pode usar no seu texto do Enem. Já a paródia vai para o lado mais cômico, mais de humor. A paráfrase é quando você pega o mesmo texto e passa a mesma ideia daquele texto, porém com as suas palavras. Observem, não é plágio. Você vai falar a mesma coisa, porém trocando uma palavra ou outra. Isso é permitido no Enem. Temos aqui um exemplo de um texto, dois textos. O primeiro original e o segundo a paráfrase. Que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Esse é o texto original, que fala da infância, de saudade da infância. Logo abaixo eu vou ter a mesma ideia, porém com palavras diferentes. Quanta saudade sinto dos meus tempos de crianças, da mais querida lembrança do que ficou para trás. Quanto amor, quanta fantasia, nas tardes no meu quintal, num subúrbio da central, debaixo de uma mangueira. Então, a ideia é a mesma, apenas as palavras são diferentes. Como eu disse, a paródia, ela ocorre mais no campo do humor, da sátira. O objetivo, às vezes, tem uma intenção mais crítica, irônica ou até lúdica. Então, na paródia, eu pego a mesma estrutura, porém, eu coloco a minha ideia, a minha palavra. Eu não pego a mesma ideia, eu só pego a estrutura, tá? Pego a estrutura e coloco a minha ideia. Na paráfrase, eu pego a ideia e coloco as minhas palavras. Então, eu tenho aqui uma frase conhecida, né? Penso, logo existo. E o que eu tenho aqui? Uma determinada estrutura em que eu copio essa estrutura e faço o quê? Coloco a minha ideia, compartilho, logo existo. Reforçando, a paráfrase é mais conservadora e a paródia é renovadora. Então, a paráfrase eu posso usar no meu texto dissertativo, já a paródia não. Há outros tipos de intertextualidade. A citação é uma delas. Então, quando eu faço a citação, eu preciso dizer de quem é aquela citação. No slide anterior, eu coloquei lá um pensamento e ao lado coloquei o nome do autor. Então, quando eu faço isso no meio do meu texto, eu estou fazendo uma citação. Então, para você fugir da questão do plágio, você precisa dizer de quem é aquela frase. Então, quando eu digo segundo fulano de tal, eu estou fazendo uma citação. Eu posso também usar aspas e ao lado escrever o nome do autor daquela determinada frase, daquela determinada fala.
Alusão. A alusão é quando eu faço uma referência vaga de um autor, de uma obra, de um momento histórico. Na verdade, é uma citação, porém uma citação de forma indireta. Temos um exemplo aqui. Como diz aquele apresentador, não querendo interromper, mas já interrompendo, informo que tenho que ir embora. Então, quando ele diz assim, ó, não querendo interromper, mas já interrompendo, ele está fazendo uma alusão a um determinado apresentador que usa essa fala, que se expressa dessa maneira. Temos também o plágio. O plágio é uma forma de intertextualidade, porém, é uma forma que viola o direito autoral, viola os princípios da ética. Observe que aqui eu coloquei, ó, uma plaquinha de proibido, porque o plágio é proibido em todas as esferas, isso é crime. Tá? Então, quando você se apropria indevidamente de um texto, sem dizer que aquele texto não é seu, se você não citar, não falar, não escrever quem é o autor daquela ideia, você está cometendo uma intertextualidade chamada plágio. E, meu amor, se você faz isso no Enem, você pode perder bons pontos e até, dependendo da situação, se for tua redação inteira, você vai zerar a sua redação. Então, meus amores, a aula de hoje é sobre isso, tá? Intertextualidade. É importante que vocês leiam mais sobre esse assunto, que é importante, inclusive, para você conseguir interpretar um determinado texto. Porque, às vezes, nos deparamos com escritas e pensamos, não, eu já vi isso em algum outro lugar. Mas você, por não ter conhecimento que isso é um recurso estilístico, você acha que a pessoa copiou, mas não, ela usou um recurso, né, que a língua, qualquer língua, seja portuguesa, inglesa, francesa, permite, que é a intertextualidade. Tenha um bom dia, até a próxima aula. Tchau!